Ok, pessoal, vamos lá. Vamos para nosso segundo encontro aqui em relação a processo penal 2. E eu vou botar a tela aqui para compartilhar com vocês. Espero que vocês vejam. Só um instantinho, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Pegar aqui meu material para colocar com vocês aqui. Ele já estava, mas saiu, então eu vou ter que vir de novo. Como eu estou aprendendo a lidar com o Zoom, vai acontecer esses pequenos probleminhas aqui. Peraí. Pronto. Estou compartilhando aí com vocês. E só retomando um pouco, no nosso último encontro, a gente começou a falar sobre o quê? Sobre as provas, falamos sobre os conceitos técnicos e os doutrinários em relação à prova, e nós no finalzinho da aula, fechamos o conceito de que a prova, ela precisa, para ser considerada tecnicamente como prova, ela precisa atender a dois requisitos. Quais são? A existência do contraditório, né? E também da ampla defesa. Se não existir ampla defesa e contraditório, nós não estaremos diante de uma prova, após a reforma que houve do Código de Processo Penal com a Lei 11.719 de 2008, né? Que alterou o artigo 155 do CPP e que incluiu o conceito de elementos informativos, tá? Então, esse artigo 155, ao alterar esse conceito, porque antes da alteração do 155, tudo era considerado prova, quer fosse na fase pré-processual, ou seja, na fase de inquérito, quer fosse na fase processual, né? Hoje a gente tem essa distinção que foi estabelecido pelo legislador. Mas o 155, ele diz assim, ó, é, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, que é um dos conceitos, né, dos requisitos para que exista a prova, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares não repetíveis e antecipadas. Então, passou-se a ter, a partir da reforma, o conceito de que, de forma geral, regra geral hoje em dia, aquilo que é produzido na fase de investigação, na fase do inquérito, passa a ser considerado elemento informativo de prova. Mas vejam que, no finalzinho desse artigo 155, o legislador ele faz alusão a esses três tipos de provas que vocês estão vendo aí na tela. As chamadas provas cautelares, as provas não repetíveis e as provas antecipadas. E é nisso que eu quero me ater com os senhores agora. O que eu quero dizer é que, com a reforma do Código do 155, não quer dizer que na fase pré-processual, ou seja, na fase de inquérito, nós não tenhamos a produção de prova, tá? Então, não cabe afirmar isso. O que a gente vai dizer é que hoje, excepcionalmente, nós podemos ter, né, a produção dessas provas que vocês estão vendo aí na tela, cautelares, não repetíveis e antecipadas, de forma excepcional, tanto na fase pré-processual quanto na fase processual, porque essas provas elas podem ser produzidas em ambas as fases, ok? Pois bem, dito isso, vamos nos ater um pouco sobre as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. As provas que são chamadas como provas cautelares, denominadas são as provas cautelares, são aquelas provas que elas precisam, demandam, por causa da importância e da urgência, a sua produção naquele momento imediato, sob pena de perdermos o elemento comprobatório que queremos deixar no processo ou no inquérito. Tá? Então, ela precisa ser feita naquele momento porque é necessário para a investigação e para a elucidação do fato. As provas não repetíveis, como o próprio nome já diz, elas devem ser realizadas no momento,
né, em que for necessário, no momento em que foi produzido, né, aquela prova, sob pena dela perecer, ou seja, deixar de existir, tá? Então, ela é muito mais grave do que, vamos dizer assim, a cautelar, no sentido de que na cautelar a gente pede a oportunidade, a gente pode vir a perder a oportunidade de provar aquele fato. Já na repetível, não, eu não vou poder, né, fazer uma simulação a posteriori e tentar reproduzir aquela prova. Então, por isso que ela diz que é prova não repetível. Ou ela é realizada naquele momento exato, no momento adequado, ou ela vai deixar de existir. E as chamadas provas antecipadas. As provas antecipadas são aquelas que elas são produzidas no momento que não é adequado processualmente, ou seja, como o próprio nome já diz, ela é antecipada para um momento anterior ao previsto no processo, por conta da necessidade e da urgência daquela pessoa ou daquele documento, daquele fato que vai ser o que? A produção, né? Porque também poderá o que? Deixar de existir. Então, por exemplo, exemplo de uma prova antecipada clássica é quando a pessoa ela está com a doença muito grave ou está em estado terminal e já está desenganada, previsto de que pode vir a falecer a qualquer momento, e ela é peça-chave fundamental para elucidar determinado crime. Foi a testemunha que estava no local, que viu, né, que tem como descrever o autor do crime. Então, assim, ou a gente produz aquela prova naquele momento, ou seja, vai ouvir de imediato aquela testemunha, que é fundamental, ou a gente corre o risco daquela testemunha falecer, tá? Essa prova, que é a antecipada, que eu estou dando nesse exemplo, ela é produzida fora do momento, ou seja, não dá para esperar o inquérito concluir e ser produzida no processo, então ela tem que ser produzida logo de imediato, e ela demanda o quê? A presença de algum representante do Ministério Público e algum advogado ou o seu defensor também, né, do acusado, para que haja a presença do contraditório. Então, o que a gente tem que lembrar é que, como a gente está falando de prova, e como eu já disse a vocês, que o conceito técnico de prova, para que tenha prova, é necessário que tenha um contraditório e a ampla defesa, ela deverá ser feita, né? Eles deverão ser feitos, o contraditório e a ampla defesa, né? Mesmo que não seja no momento adequado, tá? Então, nesse caso da prova antecipada, irão estar presentes as pessoas que são representantes, né, do Ministério Público, do Judiciário e também da Defesa, para que estejam presentes de contraditório e ampla defesa naquele momento. Se não for isso, se não for respeitar esse requisito, nós não teremos uma prova. As provas não repetíveis, tá? Como eu falei, elas devem ser feitas, elaboradas no momento em que foi criada aquela prova, aquele elemento probatório, porque ela não tem como ser reproduzida em um momento posterior. Um exemplo, por exemplo, são as provas em geral, né, as provas que demandam a expedição de exame de lesão. Né? Então, por exemplo, um caso de estupro. Então, ou a vítima ela é submetida ao exame médico legal logo após a ocorrência do crime, ou os próprios as próprias provas, né, as consequências físicas daquele crime irão, com o tempo, né, desaparecer no corpo da vítima, tá? Então, para você colher, por exemplo, o sêmen, para você colher, né, as violências físicas que podem ter ocorrido decorrente de um crime desse tipo, o mais rápido possível, essa vítima ela deverá ser o quê? Submetida ao exame de lesão corporal. Então, se ela não for submetida a esse exame, né, que é o exame de lesão corporal, o exame pericial, com o tempo, essa prova vai deixar de existir. E ela não poderá ser reproduzida, tá? Então, é um tipo de prova não repetível. Neste caso da prova não repetível, vocês podem me perguntar assim, sim, mas no momento em que ela é submetida a um exame de lesão corporal, como é que vai se respeitar o contraditório e a ampla defesa? Vai estar lá o advogado de defesa? Vai estar lá? Não, né? Nesse caso, gente, se fala que o contraditório ele é diferido ou postergado, ou seja, o advogado de defesa daquele acusado do indiciado, ele só vai poder se manifestar sobre aquela prova que foi produzida, no caso, o laudo de exame de lesão corporal, no momento em que aquele laudo for devidamente anexado aos autos, ok?
Então, é nesse momento que ele vai poder falar sobre isso. Depois, gente, a gente tem as provas chamadas as provas cautelares, tá? As provas cautelares, elas são as provas que, como eu falei, elas devem ser produzidas, feitas, porque é oportuno você fazer naquele momento, sob pena de você perder, né, um momento adequado para poder pegar aquela prova. E aí o que acontece é o exemplo clássico que a gente tem de uma prova cautelar são as interceptações telefônicas, que a gente usa muito no caso de oitiva, né, dos fatos das pessoas. Então é muito usado, por exemplo, de crime de lavagem de dinheiro, né, tráfico de drogas. Então, são provas que são utilizadas nesse sentido. Eu vou parar aqui que para ver se está realmente gravando. Eu estou preocupada, que eu não sei se está gravando. Ok, vamos lá. Retomando, porque eu estava na dúvida se estava gravando ou não, que não apareceu aqui para mim. Mas vamos lá. O próximo passo, gente, é a finalidade da prova. Nós, quando vimos os conceitos doutrinários de prova, nós vimos que a prova ela pode ser feita, ela pode ser analisada como instrumento, como meio, tá? E o conceito de prova como instrumento ou como meio é exatamente que a prova ela é o elemento necessário para gerar o quê? O convencimento ao juiz. Então, o objetivo da prova é exatamente gerar para aquele que vai julgar, que no caso é o magistrado, o convencimento acerca daquele fato, né? Ou da não existência daquele fato, tá? Então, provar a ele a veracidade daquilo que se está alegando, ou se o fato ocorreu, ou se o fato não ocorreu. Quero pegar nesse momento, retomar com os senhores, o conceito que vocês viram daquele princípio, que é o princípio norteador do processo penal 1, que é o princípio da verdade real ou verdade processual, como é chamado pela maioria dos doutrinadores. Né? Professor Paulo Rangel, por exemplo, ele fala, se refere à verdade processual. Então, a verdade real, a verdade processual, ela significa o quê? A verdade dos fatos como eles efetivamente aconteceram. Tá? Então, é isso que se busca no processo penal. E nós vimos lá em processo penal 1 que, na verdade, essa verdade real ou processual, no mundo real, ela não existe. O que, que o legislador busca? O legislador busca, dentro dos depoimentos das vítimas, dentro baseado nas provas que foram produzidas, técnicas, ele busca uma ideia, né, o mais próxima possível da realidade. Então, quanto mais próximo da realidade, né, melhor para o quê? Para a elucidação do fato. Tá? Então, eu coloquei aí essa frasezinha que vocês estão vendo aí, que é do professor Guilherme Nutti, que diz assim: a verdade, né, que é exatamente a verdade real processual, emerge durante a lide, né, ou seja, durante o conflito de interesses, podendo corresponder à realidade ou não, embora seja com base nela que o magistrado deve proferir a sua decisão. Tá? Então, é óbvio que o magistrado ele vai proferir a sua decisão baseada no quê? Na verdade que está nos autos. Que verdade é essa? Essa verdade processual. E como é que essa verdade processual ela chega no processo? Através do quê? Das provas que são produzidas, né? Ou seja, pelo advogado, ou seja, pelo promotor de justiça, ok? Lembrando ainda que no âmbito do processo penal, o juiz ele tem na sua decisão, ele tem que afastar a possibilidade de qualquer dúvida. Porque se ele tiver dúvida sobre qualquer determinado fato, ele deverá o quê? Não produzir o quê? A sentença condenatória. Né? Então, ele deverá inocentar o indivíduo. Deixa eu passar aqui o slide. Só um minutinho. O outro aspecto que eu quero trazer à baila para vocês é o objeto da prova, tá? O que é objeto da prova, tá? Então, Guilherme Nucci, ele fala que o objeto da prova são o quê? As partes, né? Porque elas, seja o promotor, seja o advogado de defesa, ou o defensor público, se não tiver advogado de defesa, que querem o quê? Provar determinado fato, tá? Lembrando que o professor Renato Brasileiro, quando ele fala de fato, ele traz uma, vamos dizer assim, indagação interessante que eu coloquei até aí.
ele disse assim, mas o que é fato? Ele questiona, o que é fato? E ele diz, o fato é a verdade ou falsidade sobre uma afirmação, sobre um fato que interessa à solução do processo. Então, fato é tudo aquilo que se alega, seja pelo advogado, seja pelo promotor de justiça, com o intuito de o quê? Buscar a solução daquele processo. Isso é fato. Não necessariamente o fato, como diz o professor Renato Brasileiro, ele é verídico, porque a gente sabe que, por vezes, são trazidos à baila algumas argumentações que, quando vai se investigar, não são verdades, não são verídicas. Eu estava até, por curiosidade, ontem vendo um caso que ocorreu, que estava sendo apurado, que está sendo apurado aqui no Brasil, passou no Jornal Nacional, que ocorreu no interior da Bahia, em Itabuna. Não sei se vocês viram, um rapaz que se passava por marceneiro, e ele, novinho, e ele adquiria a confiança dos seus clientes, dava algo para beber, a pessoa ficava meio tonta, uma coisa, e ele aproveitava para poder fazer saques na conta, enfim, estelionatário e tudo mais. E aí foram perguntar, entrevistaram a delegada, e ela disse que ele negou o fato. Ele disse que não, que todas essas transferências que foram feitas para a conta dele foram feitas porque as pessoas quiseram, tá? Então, não necessariamente, como eu estou dizendo, o fato, a alegação dele, ela é verídica, tá? Então, caberá ao delegado e depois ao promotor de justiça no processo, através de outros elementos probatórios, produzir provas no sentido de dizer que isso, essa alegação feita por ele, não é verídica, tá? Por isso que o professor Renato Brasileiro diz que o fato não necessariamente ele condiz com a realidade, com a verdade. É verdade ou falsidade. Um outro aspecto que eu acho relevante trazer para vocês é que, como nós estamos falando de prova, e a gente está dizendo que a prova ela tem que respeitar o contraditório e a ampla defesa, ou seja, para que haja prova, o conceito de prova é que tem contraditório e ampla defesa, é que existem alguns fatos que não precisam ser provados, né? Que o legislador ele dispensa a produção dessa prova, tá? Então, eu coloquei aí, ó, o que o professor Guilherme Nucci levanta e o que o professor Renato Brasileiro aponta no seu livro. Então, o professor Guilherme Nucci diz que não é objeto de prova, ou seja, independe de prova, não precisa ser provado, os fatos que são tidos como notórios, e aí ele inclui como fato notório, como um só, sejam os fatos evidentes ou intuitivos, os fatos irrelevantes ou impertinentes, os fatos que contêm uma presunção legal absoluta e os fatos que são tidos como fatos impossíveis. Professor Guilherme Renato Brasileiro, por sua vez, deixa eu colocar aqui, meu notebook está querendo descarregar, deixa eu botar aqui para carregar, pegar uma carga, pronto. Professor Renato Brasileiro, por sua vez, ele inclui os fatos notórios e ele diz que são também os outros fatos que são chamados axiomáticos ou intuitivos, ou seja, veja que ele, diferente do professor Guilherme Nucci, ele trata os fatos intuitivos como sendo outros fatos diferentes dos notórios, tá? Professor Guilherme Nucci, para ele é a mesma coisa, mas professor Renato Brasileiro diz que não, né, que os axiomáticos ou intuitivos são outros. Fatos irrelevantes ou inúteis, que aí é a mesma coisa que o professor Guilherme Nucci, e os fatos que contêm presunção legal, certo? Bom, vamos lá para cada um deles. Os fatos que são notórios. Então, fatos que são notórios são aqueles fatos que são extraídos da ciência, tá? Então, que já tem comprovação científica e que não precisa o quê? Ser questionado. Então, já tem comprovação científica, todo mundo sabe, então, por exemplo, que a Terra ela é redonda, embora a gente tenha alguns argumentos falando que não. Mas hoje já tem comprovado há muito tempo, né? Então, que a Terra é redonda. A lei da gravidade, né? Que existe gravidade. Então, são fatos que são fatos extraídos da ciência, cientificamente comprovados, ok? São tidos como fatos notórios. Tanto Renato Brasileiro como Guilherme Nucci. Então, como eu falei, o professor Renato Brasileiro, ele traz os fatos intuitivos, também chamados por ele por axiomáticos, como sendo outros fatos. O professor Guilherme Nucci, para ele, é a mesma coisa. Esses fatos axiomáticos ou intuitivos são fatos que são evidentes, né? Como o próprio nome já diz, intuitivo, aquilo que vem de quê? De dedução, né? Que não precisa que ninguém, vamos dizer assim, lhe diga, aliás, diga para uma criança, mas para nós adultos, não.
Por exemplo, que se você botar o dedo numa tomada, você provavelmente você vai tomar o quê? Choque se aquela tomada estiver o quê? Energizada, tá? Então, se você colocar o dedo numa vela que esteja acesa, você vai se queimar. Então, são fatos que são intuitivos. Então, não precisa você comprovar no processo que aquele fato ele é evidente. Fatos que têm presunção legal absoluta. Aí, essa presunção aí ela é dada pela lei, tá? Então a gente tem a presunção que pode ser chamada presunção absoluta e presunção que é chamada presunção relativa, tá? Lembre que a presunção absoluta é aquela que é chamada iure et jure, né? No aspecto do latim. E a relativa é a iuris tanto. Então, a presunção que o legislador se refere aí é a presunção absoluta, porque presunção relativa é aquilo que precisa o quê? Ser comprovado, certo? Então, quando se tratar de presunção absoluta, então isso não precisa ser provado. Então, por exemplo, em relação à comprovação da idade daquele indivíduo, a gente sabe que tem o crime de estupro de vulnerável. E que o crime de estupro de vulnerável pela legislação é para o quê? A pessoa que é menor de 14 anos, certo? Dentre outras pessoas que podem estar elencadas, né, nesse tipo penal. Mas se referindo à idade especificamente, menor de 14 anos. Como é que eu comprovo a idade daquela pessoa, se ela é menor de 14 anos? Através da sua certidão de nascimento. Então, o dia, né, a data que ele nasceu é que vai o quê? Servir como comprovação de idade. Então, a certidão de nascimento é uma chamada presunção absoluta. Não cabe, inclusive o STJ e o STF já se manifestou várias vezes em termos de jurisprudência nesse sentido. Não cabe dizer que, por exemplo, a vítima ela tinha uma complexão física que fazia supor que tinha 15 anos de idade, mas tinha 12. Então, a complexão física, ou o contrário, né, que era tão ínfima, miúda, não sei o quê, que a pessoa pensava que era menor de 14 anos. Essas presunções são chamadas presunções relativas. O que é presunção relativa? Aquela que precisa ser provada. Tá? Então, o que comprova se o indivíduo é ou não menor de 14 anos é a sua certidão de nascimento. Ponto. Não se questiona. É uma chamada presunção absoluta. Tá? Então, não admite prova em contrário. Certo? Então, quer ver uma presunção relativa? O princípio constitucional, que é o princípio da inocência. Tá? Então, você precisa comprovar, através dos fatos, de que você é uma pessoa que é o quê? Inocente, certo? Então, exatamente nesse sentido de que a presunção relativa, ela precisa ser comprovada, tá? E, por fim, né, a gente tem aí chamados alguns fatos que são chamados de fatos impossíveis. Fatos impossíveis, vocês vejam que só são elencados por Fernando Nutt, né? Então, são fatos que, pelo caso, né, de caso especificamente, você não tem como, você afasta, né, de imediato, no caso do legislador, ele afasta de imediato a possibilidade de ser comprovado aquele fato. Eu acho que eu não anotei, eu queria até ter anotado algum exemplo, estou falando como vocês estão mexendo aqui, eu não estou com o livro dele aqui aberto, mas eu não tenho nenhum exemplo do livro dele aqui, né? Mas eu posso dizer, por exemplo, que se por acaso o advogado, naquele momento, alegar que não foi o seu cliente que cometeu aquele delito, porque naquele momento ele estava na Lua, comprovando que o indivíduo não é astronauta, comprovando que o indivíduo, né, é um cidadão comum, não estava na lista lá para poder ir como voluntário para a Lua, nada disso. Tá? Então, é uma coisa que é completamente absurda. Tá? Você pode também trazer uma coisa mais factível, por exemplo, você provar também que é impossível se alegar que foi você que foi o autor e você tiver como provar que naquele dia, naquele horário, com fotos, com, sei lá, com passagem, você estava em outro local, você estava fora até do país, né? Ou em outra cidade mesmo. Então, você tem como comprovar isso, não dizer, é impossível que eu, efetivamente, tenha sido a pessoa que disparei, que estava lá e que
Então, é um fato que você afasta como fato, né, com probabilidade, por considerar que ele é um fato impossível, tá? Também não é objeto de prova, ou seja, precisa ser provado esses fatos que os senhores estão vendo aí, né? Perdoe. O que é objeto de prova, tá? O contrário, ao contrário senso. O que é objeto de prova? Isso que os senhores estão alegados. Então, tem que ser provado o quê? Primeiro, tudo aquilo que é alegado na denúncia, que é o número 1, imputação decorrente da peça acusatória. A peça acusatória, que inicia, via de regra, a ação penal pública, incondicionada, é a denúncia. Eu falo via de regra porque a maioria dos fatos irão ensejar a instauração de ação penal pública incondicionada. Né? Se for ação privada, queixa-crime. Então, por isso que eu coloquei a peça acusatória. Essa peça acusatória ela pode ser a denúncia e pode ser o quê? A queixa-crime ou a representação. Então, a peça acusatória, tudo aquilo que consta na peça acusatória precisa ser comprovado. 2, os costumes. Costumes que são dependentes de cada realidade, né, da realidade cultural de cada lugar. Então, o juiz ele não é obrigado a saber qual é o costume daquela cidade, daquela população, daquele povo. Então, é necessário que, se for alegado algum costume regional ou de outro país, é necessário que aquilo seja comprovado. Direito estrangeiro, estadual ou municipal. O juiz ele só é obrigado a saber sobre as leis que são chamadas leis federais e leis nacionais, tá? Porque aí todo juiz ele é obrigado a saber. Mas lei municipal, uma portaria, um regulamento, né? Então, um decreto municipal, então isso aí você tem que o quê? O advogado ele tem que comprovar. Tá? E fatos que são não contestados ou incontroversos. Né? No Código de Processo Penal, né, se você tem que provar os fatos que não forem contestados ou que forem incontroversos. Né? Porque lembrem que no processo penal o que prevalece é a chamada verdade processual ou a verdade real dos fatos. Né? Então, enquanto no processo civil, se você pode comprovar os fatos através de documentos, no processo penal a gente precisa, além dos documentos, você precisa, né, refutar aqueles fatos e trazê-los para contestação, ok? Então, os fatos que não foram contestados ou incontroversos, eles precisam ser provados de alguma forma. E aí, ó, eu trago exatamente a distinção que existe entre os fatos não contestados ou incontroversos, que tem no CPC, no artigo 374, inciso 3, e que tem no CPP. Então, o Código de Processo Penal, ele diz, não depende de prova os fatos que são incontroversos. Então, no Código de Processo Penal, basta que você, o quê? Tenha os documentos. No Código de Processo Penal, diferentemente, a gente tem assim, o juiz pode, no curso da instrução ou antes de proferir a sentença, realizar diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. Então, o juiz não, baseado, né, na ideia, né, e no princípio, né, do livre convencimento motivado, ele é livre para produzir provas que não são provas que foram trazidas ao processo pelo Ministério Público e nem pelo advogado, mas por ele, né? Então, ex officio, com o intuito de quê? De dirimir dúvidas. Porque, como eu disse a vocês no início da nossa preleção, se o juiz ele tiver algum tipo de dúvida, ele deverá o quê? Inocentar aquele indivíduo. Então, no processo penal, o juiz, ao sentenciar, sobretudo a sentença condenatória, ele tem que provar e deixar refutar, de qualquer forma, a ideia de que ele ficou na dúvida em relação ao fato. Porque na dúvida, ele deverá o quê? Inocentar o réu. Então, é por isso que ele deverá sempre dirimir todas as dúvidas e ele pode fazer isso ex officio, tá? E isso não compromete, né, nenhum tipo de princípio, tá? E não compromete, por exemplo, a imparcialidade, o princípio da imparcialidade do juiz, tá? Assim, a simples ausência de contestação quanto a atos, fatos e circunstâncias não tem força suficiente para elidir a produção probatória, tá? Então, enquanto no processo civil você tem que contestar item por item na fase da contestação, né, por sob pena daquilo se tornar válido, no processo penal não. O fato de você não contestar não quer dizer que aquilo vai se tornar válido, tá? Pois bem, a segunda etapa, vamos falar assim da prova, a gente vai começar a falar dessas provas que são consideradas, como é que essas provas elas podem ser consideradas? O instrumento, né? Se essa prova ela pode ser tida como prova lícita ou como prova
ilícita, né? O instrumento dessa prova. Então, no âmbito do processo penal, a gente tem genericamente, né, a aceitação da prova como sendo a prova que é aquela que é legal, que é lícita, que é introduzida no processo. Porque o meio de prova, né, que é, ou seja, a forma como aquela prova ela é introduzida no processo, ele pode ser lícito ou pode ser ilícito. O Código do Processo Penal, ele refuta a possibilidade de aceitação da chamada prova, que é chamada ilícita, tá? E aí nós vamos entrar no terreno geral do conceito do que é prova lícita, prova ilícita e prova ilegítima, tá? Então, no próximo bloco. Eu vou parar aqui porque no Zoom a gente não pode, não tem muito tempo para poder gravar, tá? Então, daqui a pouco eu volto com outro bloco, tá?